Bom, pessoal, essa é a primeira questão de hoje, uma questão sobre sangramento vaginal, que também tem algo a ver com a oncologia ginecológica, uma questão do Hospital Alvorada de São Paulo, uma questão trazendo um quadro clínico clássico e é o primeiro ponto que eu quero que vocês prestem muito atenção. É uma paciente de 60 anos, uma paciente mulher de 60 anos, hipertensa e diabética, mas o sintoma fundamental aqui dela é esse. Ela está queixando de sangramento vaginal há 5 dias. Então, o primeiro CCQ, que é o conteúdo-chave para a questão, então aquele ponto fundamental do assunto que vai fazer você ter a direção certa para acertar essa questão é você saber que toda mulher pós-menopausa que apresente sangramento vaginal é um problema e a gente precisa de investigação. Então, isso é muito importante. A gente nunca pode deixar passar um caso de uma mulher no período pós-menopausa que começa a ter sangramento vaginal. Então, cuidado, muita gente se confunde. Depois eu vou falar um pouquinho sobre as principais causas do sangramento vaginal pós-menopausa, mas o primeiro ponto é esse. A gente precisa investigar, é um quadro importante. E por que é importante? Por conta do risco de haver um câncer de endométrio. A gente sabe que o principal sinal do câncer de endométrio é o sangramento vaginal no período pós-menopausa, que é exatamente a faixa etária mais acometida pela doença. Então, cuidado com isso. O câncer de endométrio é a nossa principal preocupação em mulheres no período pós-menopausa que começam a ter sangramento vaginal. Mas eu falei que o câncer de endométrio é a nossa principal preocupação. Mas qual é o principal diagnóstico, o diagnóstico mais comum em pacientes que estão tendo sangramento no período pós-menopausa? É a atrofia endometrial. Então, esse é uma coisa que é meio contraintuitiva, mas é fundamental que a gente tenha muito bem sedimentado. O diagnóstico mais comum é a atrofia endometrial, mas o principal diagnóstico, aquele que a gente tem que ter mais preocupação, que a gente é obrigado a excluir por conta da gravidade, é o câncer de endométrio. E aí eu queria chamar a atenção de vocês aqui no enunciado que a banca fez questão de dizer que essa paciente é hipertensa e diabética. Essas duas doenças, essas duas comorbidades são fatores de risco para o câncer de endométrio. Então, a gente tem um grau de preocupação ainda maior nessa paciente. E é importante também, a banca cita que a paciente não está fazendo terapia de reposição hormonal. A gente sabe que a TRH é uma das principais causas também de sangramento vaginal no período pós-menopausa, mas obviamente ela só vai ser causa de sangramento se essa paciente estiver fazendo a reposição hormonal. Então, nesse caso, os dois principais diagnósticos, sem dúvida, são a atrofia endometrial, que basicamente é um diagnóstico autolimitado, que não tem problema nenhum, é o diagnóstico mais comum, e do outro lado, o câncer de endométrio, que é menos comum do que a atrofia endometrial, mas é muito mais grave e por isso a gente sempre tem que tentar excluí-lo. E aí, passando para a questão, a gente vai para a última frase do enunciado. Eu tenho martelado muito isso nos últimos vídeos sobre a última frase do enunciado, porque é muito importante. É nessa última frase, é no último trecho do enunciado que a banca vai te perguntar o que ela quer saber. Isso é fundamental, vocês vão ver aqui nessa questão como isso pode mudar. Às vezes, com uma palavra, se a gente passar batido, a gente vai acabar errando uma questão, mesmo sabendo do conteúdo dela. Então, a banca está perguntando, diante do caso clínico, qual o exame padrão ouro da literatura para investigação diagnóstica. Olha que palavra importante aqui, padrão ouro. Então, a banca quer saber qual é o padrão ouro. Por que isso é importante? Se a banca quisesse saber qual é o próximo exame, qual é o primeiro exame complementar a ser solicitado, a resposta seria ultrassonografia endovaginal ou transvaginal, porque normalmente quando uma mulher no pós-menopausa começa a ter sangramento vaginal, o primeiro exame que a gente usa é a ultrassonografia. E aí, dependendo do resultado da ultrassonografia, no caso, se o endométrio estiver espessado, aí sim a gente parte para o segundo exame, e esse exame sim é o padrão ouro, que é exatamente o que a banca do Hospital Alvorada pediu nesse caso. E aí, qual que é o exame? É a esteroscopia. Então, a gente vai fazer um exame de visualização direta
da cavidade uterina, da cavidade endometrial. Se a gente encontrar alguma lesão suspeita, se o médico que estiver fazendo o exame encontrar alguma lesão suspeita, aí sim a gente vai fazer uma biópsia, vai enviar para o histopatológico e o patologista vai dizer é câncer ou não é uma hiperplasia endometrial, qual que é o diagnóstico exato. Então tomem muito cuidado, uma questão que traz alguns CCQs importantes, o principal deles, você saber que toda paciente no pós-menopausa que apresenta sangramento vaginal, a gente é obrigado a excluir o câncer de endométrio. O primeiro exame normalmente é a ultrassonografia e a gente vai solicitar a esteroscopia caso o endométrio esteja espessado. E aí a esteroscopia é o padrão ouro, é um exame de visualização direta, a gente consegue encontrar a lesão suspeita, se houver, fazer a biópsia e ter certeza do diagnóstico. Lembrando que a curetagem pode ser usada em casos quando a gente não tem acesso à esteroscopia, a gente pode usar a curetagem também para tirar tecido e mandar para o histopatológico, mas atualmente não é o exame ideal, o padrão ouro é a esteroscopia, então uma questão importante, mais uma vez eu reforço, é fundamental prestar muita atenção no que a banca está pedindo, cuidado para não errar questões que vocês sabem, vocês conhecem, e essa é a pior coisa. É muito melhor a gente errar uma questão muito difícil, que a gente não tinha a menor ideia e que os nossos concorrentes provavelmente também terão muitas dificuldades, do que errar uma questão como essa, simplesmente porque pulou o pedido da banca que era o padrão ouro.